Olá, eu sou Fábio Bertolozzi, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui nessa sessão de Zoom para falar para vocês de um grande lançamento de uma editora que eu tenho um grande apreço, que é a Editora Escuta, que faz uns lançamentos muito bacanas. O livro que será lançado é Psychanalyticum, Psicanálise e Comicidade, do querido psicanalista Daniel Hammer-Huisman, que eu apresento agora para vocês. Olá, como é que vai, meu caro? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Finalmente o livro saiu, depois de um ano aí de pandemia, de espera. O livro já está pronto há um ano. Enfim, eu acabei colocando alguns adendos, algumas piadas. A última parte, intitulada No Explanation, ela foi produzida durante a pandemia. Como atrasou tudo, deu para encaixar. Mas o livro já está pronto há um ano. Eu venho trabalhando as ideias do livro, inclusive através do meu canal do YouTube, Psychanalyticum, mesmo nome do livro. Algumas vinhetas do livro, outras ideias novas. Então já venho fazendo um trabalho online, né, de propagação de algumas ideias clínicas que eu tenho, de alguma coisa ligada ao meu trabalho, sempre focando essa questão da pulsão. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com você, meu amigão, né? Membro do grupo Infamiliares, né? Junto comigo lá do Facebook. Também temos um canal no YouTube, né? Juntos, o Infamiliares, que é um grupo de psicanálise, teatro, humor, diversão, artes. E é sobretudo os meus agradecimentos novamente à Editora Escuta, que acredita no meu trabalho, acredita na mensagem daquilo que eu quero transmitir, nos votos de uma psicanálise cada vez mais ampliada, com cada vez mais ferramentas e recursos clínicos. Então, o meu primeiro livro, A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, também foi publicado em 2017 aqui pela Editora Escuta, e agora a gente está fazendo então um pré-natal, né? É esse novo nenezinho aí da Editora Escuta, em parceria aí comigo, o Caio Oshima, que é o ilustrador do livro, o Mário Eduardo Costa Pereira também, que fez o prefácio. Nós todos aí fizemos essa união e o livro finalmente está saindo agora no fim do ano pandêmico, né? A Editora Escuta tem publicações incríveis, muito bem diagramadas, qualidade editorial excelente, e acho que você está na editora certa, viu? Mas me fala uma coisa aí, conta um pouco do seu percurso para a gente rapidamente, para que as pessoas que não te conhecem ainda conheçam você um pouco mais. Uhum. Bom, o meu percurso é difícil assim abordar, né, tão rapidamente, mas eu posso dizer assim que o mais importante nesse momento é a minha conexão simbólica com meu avô, o Chaim José Hammer, que era analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de São Paulo. E a minha vida inteira foi atravessada pela psicanálise. Eu faço análise desde os 6 anos de idade, já tive vários analistas, né? E de alguma maneira, mesmo depois de entrando no lacanismo e tal, que não é muito a praia aí da sociedade, né, do meu avô, eu acabei retornando, né, a algumas ideias, alguns pensamentos do meu avô, principalmente naquilo que diz respeito ao âmbito relacional da análise, né? A transferência, o quanto o analista ele precisa comparecer com a sua pulsão, com o seu entusiasmo na análise. E meu avô, ele sempre era, de alguma maneira, não perdia a oportunidade de criticar uma certa tendência que havia na psicanálise de um excesso de intelectualidade, de um excesso teórico, né? Como se a psicanálise pudesse se reduzir a uma filosofia ou a um intelectualismo, né? Então ele dizia, olha, esse fulano, teoricamente, ele me coloca no bolsinho do paletó, sabe muito mais teoria psicanalítica do que eu. Mas a questão é, digamos, o manejo da análise, onde é que fica? Será que o manejo é efetivamente guiado por termos e conceitos, né?
Em certa medida, pode até ser que sim, mas digamos que se a gente coloca a teoria na frente do paciente, aí nós não vamos escutá-lo, né? Então tem algo ali que precisa ser desdobrado no campo relacional. Então eu resgato essa filiação analítica com meu avô, nós que brigamos muito porque ele era bioniano, eu virei lacaniano, e tem essa rixa entre as instituições, as escolas aí que se odeiam, diz que um é charlatão, o outro é dinheirista, ou não sei o quê. E hoje, finalmente, eu consegui, digamos assim, construir para mim um lugar simbólico, filiativo em relação a ele, fazendo a psicanálise algo meu. Eu acho que o objetivo do livro, Paixão Analítico, é a psicanálise com paixão, né? Ou seja, para que cada um possa fazer da psicanálise algo seu, se aproprie dela, que ela não seja reduzida a jargões ou a verbetes de dicionário, a axiomas cristalizados. Então, esse livro, de alguma maneira, através do meu percurso como psicólogo, fiz mestrado na PUC em psicologia social, tenho consultório particular, já trabalhei como professor universitário, dou aula em pós-graduação, sou docente do CEP também, já trabalhei em hospitais. Então, a partir de todo esse percurso, né, que eu fui desenvolvendo aí ao longo dos 12 anos que eu tenho de formado, eu pude, digamos assim, ver o que era bom para mim, o que não era, o que eu podia desenvolver com os meus pacientes. Então, de alguma maneira, o meu livro ele é um testemunho autobiográfico ilustrado de, digamos assim, desdobramentos chistosos das minhas neuroses e conflitos. Ele é uma crítica política, uma certa forma engessada ou dogmática de encarar a psicanálise, de operar e transmitir a psicanálise, e ao mesmo tempo ele é uma proposta de criação de um ferramental clínico na psicanálise pautado na pulsão do analista, na libido, no investimento do analista como uma espécie de ator ou de agente cômico, né? Então, a minha preocupação vai nessa, assim, de uma redução da carga teorética da psicanálise, sem uma filiação específica a um mestre ou a uma teoria, e ao mesmo tempo fazendo um laço com a arte, e não tanto com uma tentativa de transmissão através de termos e axiomas. E você ainda faz também uma ligação com a música, né, Dani? Que tem um pedacinho do livro que você fala, ó, agora você escute músicas desde trilha sonora do Star Wars, né, John Williams, até Gypsy King, se você quiser, né? Você fala sobre músicas intensas e Pet Shop Boys. É bem eclético aquilo, né? Ou seja, vá e escute o que você realmente quiser, né? Eu achei bacana aquilo. Amplia um pouco o livro, né? Vai escutar música enquanto você lê todos os meus xistes, desculpa, né? Teus xistes, né? Tô me colocando no teu lugar, né? Mas eu acho muito interessante, porque eu tive a sorte de poder fuçar o livro antes, claro, né? E as ilustrações do Caio são muito bacanas, muito bem feitas, e o que eu mais adoro é te ver lá também, né? Porque você está nas piadinhas também, você faz parte das charges, você está lá com a barba, com óculos, e sempre aprontando alguma coisa e fazendo muitas caras que eu conheço que você realmente faz. Achei isso muito talentoso. E você ainda também foi diretor de arte do livro, né? Isso é muito legal. Temos algo em comum, porque eu também fui diretor de arte, né? Trabalhei anos nessa área antes de virar psicanalista. Você sabe disso, né? A minha história aí de editor de revistas, né? Mas cultura pop é uma grande influência no teu livro. Você vai do Alien, né, com a Klein, adoro Alien, eu adoro, não adianta, sou fã número 1 de filmes do Ridley Scott, principalmente de Alien. Você vai para Blade Runner também. Você passa por Forrest Gump. Você fala sobre o Exterminador do Futuro. Tem até o Alf uma hora, né? Que é o ET teimoso, né? O narigudinho lindo, né? Que era da televisão, acho que nunca foi para o cinema, que eu saiba. Mas, poxa vida, quer dizer, você gosta tanto assim de cinema como eu? Conta aí um pouquinho dessa tua relação xistosa com o cinema, né? Sim, claro, o Indiana Jones também, que é a própria capa do livro, né? Indiana Freud e os caçadores do objeto perdido, né? Como uma piada em cima do Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida, né? Que é o meu filme favorito até hoje. Então, sim, realmente o filme, eu ia dizer, né? Mas o livro ele traz um aspecto onírico, né? Eu me apresento através dos sonhos, eu trago à tona
as minhas ficções infantis. Você mesmo usou num vídeo do Infamiliares as matrizes ficcionais, né, que nos atravessam. Sim. E é dessa energia infantil que eu, digamos assim, extraio a força para poder operar as análises com os meus pacientes, para criar uma condição ficcional, onírica e divertida na análise, para que suas tragédias sejam transformadas em comédias. Então, sim, aí realmente eu extraio tudo aquilo que marcou a minha infância, a minha adolescência, que são esses clássicos dos anos 80 e 90, né? Então, eu me confundo com esses heróis e, ao mesmo tempo, eu, digamos, me inspiro neles de como fazer com que as pessoas possam dar risada e, ao mesmo tempo, se sintam escutadas e representadas. Então, realmente é por aí. E a questão da temática Alien, né, que você cita, que também me interessa muito, né? Eu sou um entusiasta de ufologia, tema Alien, e justamente eu vejo que a maioria das pessoas talvez veja esse tema com muito descrédito, né? Com piadinhas e coisas do tipo que mostra que talvez elas não estejam preparadas para encarar, porque alguém que logo ridiculariza está negando, né? De alguma Sim. forma. Então o humor aí é um humor defensivo. Então, assim, o que é o alien, né? Pensando na psicanálise, é o sítio do estrangeiro, é o lugar do outro, do infamiliar, do estranho, né? Então, eu evoco várias charges no livro o tema alien, né? O Lacan falando com ETs, ele recebendo respostas, o Alf fazendo análise, né? Porque, de alguma maneira, é alguma coisa que me toca e que eu vejo que tem uma espécie de mensagem para a gente pensar sobre a natureza do inconsciente. Tem um outro ponto muito legal do livro que eu achei uma das melhores charges, digamos assim, uma das melhores piadas, que é quando você mostra os 10 lacanomandamentos. É sensacional, eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que comprar o livro, porque é muito bacana, dá vontade de fazer um pôster daquilo, porque além da ilustração estar muito bonita, está tudo muito bem elaborado e os mandamentos são muito legais. Não conta os mandamentos, mas dá uma pincelada, pode ser, nesse assunto. Como você chegou nessa ideia? Eu achei muito legal. Sim, porque justamente a psicanálise no começo ela foi transmitida para mim a grosso modo, tá? Não totalmente, né? Mas através de diretrizes e axiomas, assim, muito mais pelo que você não pode fazer ou pelo que não é psicanálise do que pelo que é a psicanálise. Então, essa forma negativa, né, de transmitir a psicanálise através de uma espécie de rigidez superegóica que não interroga o lugar de analista, o lugar de sujeito do analista, ou seja, o seu campo pulsional, o seu campo artístico, de que maneira cada um se conecta com a psicanálise, fez com que ela fosse transmitida, então, de uma forma dogmática. E aí eu resolvi fazer essas críticas, de alguma maneira, chistosas, irônicas, né? Do quanto a psicanálise pode ser mais religiosa ou mais fanatizada do que muitos vínculos religiosos tradicionais. Então eu brinco, né, dizendo que a psicanálise é um mito coletivo de neuróticos, né? Ela é estruturada como uma neurose, ela é Aham. formada, grosso modo, por neuróticos, tem alguns psicóticos e alguns perversinhos, É. às vezes no meio do caminho, né? Mas ela é transmitida, inclusive, de uma maneira neurótica. A gente aprende a respeitar os mestres, mas de uma maneira reverente, reverenciada, né? Então, como uma obediência. E aí, onde é que entra a nossa parte? Né? Onde é que entra o nosso estilo nisso tudo? Isso não é passado pelas escolas de psicanálise de uma maneira. Eu passei por vários lugares, vários grupos de estudo, e isso não é muito falado, não é algo que eu perceba que seja comum, né? A forma singular de cada um trabalhar a psicanálise. Então, quando eu faço esses Lacan-mandamentos, é isso. Você vai beber de Lacan para transformar o que ele diz em algo seu, né? Ou você vai repetir, reproduzir uma lacanoburocracia. É de uma religião que se trata ou é
de uma pluralidade simbólica da qual você pode escolher se servir ou não, né? Não, e ainda você vai longe depois, que eu gostei muito, que foi mais uma surpresa. Eu tive muitas surpresas no livro, mas não vou ficar contando todas, não, porque eu quero que quem vai depois ler o livro também tenham tantas surpresas quanto eu tive. Você fala depois de um texto muito bacana, que é aquela feroz ignorância de Yahvé, que está aqui ó, num dos meus seminários preferidos, que eu já li mais de uma vez. Olha, eu consegui entender algumas coisas desse seminário, juro. Não é tudo não que eu entendo, mas eu acho bem legal. E você tem lá uma imagem muito divertida, que eu também não vou contar, vocês vão ter que ver, que eu fiquei parado olhando para aquilo, e aí eu tive que reler o texto para relembrar, para eu entender melhor ainda o que você estava querendo dizer. Então, teve uma interatividade de vai e volta com a teoria lacaniana, vamos dizer assim, com os seminários, que me foi muito gostosa, sabe? Foi algo que mexeu comigo nessa tarde antes de eu chegar aqui para poder gravar com você isso. Eu achei que foi muito legal. E também achei interessante como você criou aquilo, né? Você foi pegar nesse texto uma essência, colocou lá. Esse texto mexe com você também? Então, o que eu fiz, para te falar a verdade? De fato, esse seminário eu li de cabo a rabo, né, mais de uma vez, mas se tem alguma coisa ligada ao conteúdo da aula do Lacan, desse seminário, é aquela coisa do Bion da memória-sonho. Eu não Ah, sei o que é exatamente. Mas o que eu fiz? Eu peguei os seminários do Lacan e fui pegando os títulos das aulas que o Miller dava, né? Porque não, aham. eu sei, não é o Lacan que dava, né? Os títulos das O aulas, Jacques Miller, né? era o Miller. E eu sempre achei esses títulos bizarros, tipo Eu Venho do Salsicheiro, O Falo e o Meteoro. Eram sempre coisas de maluco esses títulos, né? Assim que você vê e não tem pé nem cabeça, não tem lé com cré, né? Então, eu peguei alguns títulos meio bizarros, né? Quer dizer, a feroz ignorância de Deus, né? Porque Yahvé é um dos nomes de Deus em hebraico, né? Uhum. E eu pensei, puxa, mas do que será que ele seria tão ignorante? E aí, justamente para dar o spoiler, né? É o psicobelicismo, né? Ou É, seja, ele está ali no céu, é. vendo TV na nuvem, né? Tranquilo, enquanto embaixo, na terra, os analistas ficam se degladiando com um pedaço de cano, uma marreta, né? Então, é isso, né? Quer dizer, o mundo corre nas guerras, nos conflitos e as pessoas não se toleram. E Deus, de alguma maneira, parece que não participa muito disso. Ele não tem muito interesse de saber de que se trata, afinal de contas. Então, de alguma forma, mostra assim: Deus lá, o humano aqui, através das suas disputas narcísicas e dos seus conflitos das pequenas diferenças. Outra coisa interessante é que esse teu livro ele se utiliza de várias linguagens, né? Além de a gente ter os xistes, as charges, os desenhos, né, que chamam a atenção, com aquelas cores vibrantes, muito bem elaborados, com um traço muito delicado e ao mesmo tempo muito forte, tem algo interessante também, tem as piadas hermenêuticas. E Uhum. ali, quando a gente chega naquelas piadas que são realmente muito interessantes e muito profundas para a clínica de cada um, eu não sei como as pessoas vão escutar essas piadas depois, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante ali que eu até anotei para não falar errado. Tem uma hora que você diz assim: quais são as perguntas que não cessam de não se inscrever? Eu parei nisso. Mexeu muito comigo também. Eu fiquei pensando no título, eu li e reli, ao mesmo tempo eu tinha um ato falho na leitura disso, porque eu queria ler de um jeito, aí eu li do jeito certo depois. Eu acho que é um título muito forte e que faz a gente se implicar muito em muitas coisas, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, sobre essas piadas hermenêuticas, agora é sério, aí realmente são essa parte do livro que são excertos clínicos, né? São situações clínicas que aconteceram mesmo, né? Não são piadas ou ficções inventadas, né? Assim, a título de divertimento ou com alguma mensagem política, né? Aí é a título interpretativo. Uhum. Então, essas situações são construídas sob transferência através de um entusiasmo pulsional que é
criado na análise. Ou seja, mas esse paciente não tem propensão ao humor, o analista não tem propensão ao humor e tal. O humor é uma coisa que se constrói, que se cativa. E a qualidade da transferência e o andamento do tratamento dependem do quanto o analista despeja a sua criatividade através das construções linguageiras que os analisandos nos trazem, né? Então, sim, aí entra a figura de um analista audacioso que se coloca não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista, sobretudo, pulsional. Então, o que eu tento ilustrar é que, assim, a psicanálise não precisa ser uma clínica angustiante, necessariamente, ou que visa a depressão, ou que visa, digamos assim, o luto naquele sentido assim de uma produção de dor, mas não, ela pode ser uma experiência irreverente, lúdica, onde as pessoas podem rir delas mesmas. E aí entra o caráter artístico e subversivo do analista, né? E mais para o final do livro tem o Solilóquio, que é uma pseudo-entrevista com o Jean-Jacques Pirot, ou Jean-Jacques Pirot. Sensacional. Como é que você criou isso, meu caro? Então, é justamente como eu tenho, vamos dizer assim, aquele núcleozinho paranoico, né, de saber que as mentes conservadoras vão me criticar, o que elas vão pensar do meu trabalho, eu me antecipei e criei uma espécie de interlocutor imaginário, né, que o Freud, inclusive, faz isso naquele texto Análise Terminável e Interminável, né, que ele tem um interlocutor, né. Então, eu retomo isso, eu penso no que as pessoas vão achar do que eu estou fazendo, né? A minha mãe é assim, por exemplo, Daniel, mas você vai ser analista ou humorista? Você precisa decidir, afinal de contas, no que você vai ser, né? Porque na cabeça dela não junta, né? Um humorista é uma coisa que não é uma pessoa séria, e no caso do analista, sim, ele é sério, ele tem que ter aquele semblante. Eu digo, não, eu vou ser as duas coisas. O analista é um humorista. É possível ser analista e ser alegre. A gente não precisa ser aquela figura melancólica, mumificada, séptica, neutra, indiferente, desafetada, que muitas vezes, através de várias escolas de psicanálise, acontece. Os analistas ocupam esses lugares, né? Então, essa pseudo-entrevista é o Dr. Jean-Jacques Pirot, que no fundo sou eu mesmo, né? Ou seja, através de uma imagem onírica infantil, eu me imagino sendo entrevistado por um grande psicanalista francês de renome, né? E, na verdade, eu não sou nada disso. Então, é uma brincadeira do quanto eu posso teatralizar uma certa vontade narcísica, né? De poder, digamos assim, contribuir para a psicanálise, mas eu transformo isso numa palhaçada, numa brincadeira, que ao mesmo tempo é séria, porque traz à tona um interlocutor imaginário, uma espécie de crítico que estaria me interrogando sobre a natureza do meu trabalho. Então, digamos assim, que eu mato 3 coelhos numa cajadada só. Eu me satisfaço, né? Eu satisfaço a comunidade científica e dou uma resposta para esse binarismo materno, né? Entre a seriedade e a brincadeira. Você sabe que depois que a gente termina de curtir o livro, né? Porque é um livro para ser curtido. É um livro para ir, voltar e mostrar para os outros, mandar foto, postar foto no Facebook, tem muitas coisas legais ali. Eu fico imaginando que muito provavelmente você vai chegar a fazer um volume 2 desse trabalho aí, porque eu acho que ele não se esgota. A tua clínica tem uma determinada amplitude, um determinado alcance com esse tipo de linguagem que você usa, que além de ser pop contemporâneo, eu acho que mexe com todo mundo, deixa a gente mais à vontade com o próprio saber. Sabe aquela coisa do sujeito suposto saber? Vamos ser um SSS, né? Com um pouco mais de alívio, um pouco mais de wits, um pouco mais de ginga, um pouco mais de ritmo, um pouco mais de cor, né? Eu acho que tem essa conexão, você não acha? Sim, com certeza. Eu acho que eu já tenho, inclusive, material compilado para praticamente publicar um segundo livro. É curioso, né? Que não dá agora para eu colocar esse segundo livro no primeiro, porque já está pronto, já está tudo lapidado e tal. Mas a ideia é que talvez seja até uma série, né? Assim, de Paixão Analítico 1, 2, 3, né? Enfim.
De qualquer forma, eu tenho o canal Paixanalyticum, que é onde eu já estou Uhum. estendendo a questão de alguns meses, temáticas que eu coloquei de uma maneira mais rudimentar ou mais singela no livro, ou que eu não cheguei a desenvolver, que é o caso da gente comer com os pacientes, jogar videogame, a análise pelo WhatsApp, as presenças e ausências, né? Tem vídeos já que eu preparei sobre isso no Paixanalyticum, no canal, mas que não estão no livro, né? São coisas que eu me dei conta esse ano que eu já vinha fazendo há algum tempo, mas não tive aquele insight na época do livro de pegar e colocar, né? Então, sim, eu acho que a ideia é uma desconstrução desse grande outro psicanalítico que nos habita, né? Para que cada um tenha essa audácia, essa coragem de se aventurar na psicanálise, na construção da psicanálise à sua maneira, né? Bom, pessoal, para vocês que gostam de psicanálise, são entusiastas do assunto, ah, já aviso, é um dos livros mais legais do ano. Anotem aí, Paixanalyticum, Psicanálise e Comicidade, de Daniel Hammer Huysman, publicado em breve pela editora Escuta. Foi um prazer falar com você. Obrigado pela chance de poder ver o livro antes, foi muito bom. Estava muito curioso para ver ele na sua completude hard copy, né? Impresso, né? Tipo prelo mesmo, né? Mas agora eu quero ele para valer, hein? Eu quero ele com capa, tudo, porque ele será lido de novo e será muito, muito consultado. Tá bom? Legal. Gostei Fábio, muito. Obrigado pela chance. imagina, eu que agradeço ao meu amigão aí, né, de várias viagens, não tão distantes no tempo, né? Nós somos amigos não faz tanto tempo, mas é uma amizade já bastante intensa. Então, eu convido a todos aí para consultarem o canal Paixanalyticum, onde já tem desdobramentos do livro. Aí vai ser colocado na descrição, né? Aí o acesso, o link. Temos também o coletivo Infamiliares, onde nós exploramos também, eu, o Fábio, a Fabiana Louro, o Fábio Dalmolin, que nós exploramos as temáticas ligadas a psicanálise, artes, teatro, humor, poesia, dança, música. Ele é um coletivo do Facebook e também temos um canal, né? Então, é isso, pessoal. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acho que esse livro, ele é um marco na minha vida. Coisas que sempre passavam pela minha cabeça e que eu não tinha oportunidade de compartilhar com ninguém. Hoje, felizmente, eu fiz essa parceria com o Kai Oshima, que é um ilustrador de primeira linha, né? Ele serviu como um analista às avessas, né? Eu digo, eu acabava falando para ele o que eu queria, ele construía as imagens, né? Então, é isso, né? A palavra cria o sonho. Geralmente na psicanálise é o contrário, né? Do sonho vai a palavra. No meu caso eu falei para ele o que eu pensava e ele foi e produziu a imagem onírica. Então, é um livro que é um livro de arte, fundamentalmente, é um livro que ele pode ser lido, revisto, vocês podem ver ele no banheiro, no domingo de manhã, e tem sempre coisas a explorar, porque ele é um livro condensado, né? Então, você pode ver ele em 1 hora, né, rapidinho, ou dá para ficar ali em cada figura como uma obra de arte. Você vai ali num museu, né, você olha a obra, legal, bonitinho, e cai fora, e tem pessoas ali que passam dias vendo a Mona Lisa, alguma coisa assim. Não estou me comparando à Mona Lisa, só estou dando um exemplo, tá bom? Mas é claro, né, no fundo a gente quando publica um livro quer que ele tenha um alcance, né, que ele faça alguma diferença, e justamente eu acredito muito na mensagem desse livro. Então, agradeço novamente ao Fábio, ao Luiz Carlos Petri, que está nos ajudando aqui com a gravação, pela parceria também com o canal Paixanalyticum, ou em Familiares nesse tempo todo de apoio, a editora Escuta, a Araíde em especial, a Maria Cristina Rios Magalhães, pela aposta, e sigamos em frente, entrem em contato, o livro já está disponível, podem comprar pelo site aí da editora Escuta. Tá bom, pessoal? Livraria Pulsional, editora Escuta. Ó, só uma última coisa. Tem umas charges muito legais
de alguns casos do Freud, mas eu não vou contar. Vocês vão ter que ver no livro. Falou? Valeu! Tchau! Valeu, pessoal. Obrigado. Um grande abraço.